Fala, povão coral! Estamos aqui para mais um vídeo do Cast Coral, mais um vídeo informativo e opinativo para você, torcedor do Santa Cruz, ficar sabendo das últimas notícias do Santa Cruz Futebol Clube. E tem novidades, viu, torcedor? Tem novidades bombásticas, fica com a gente aqui, não sai daqui desse vídeo, fica aqui com a gente. Se inscreve no nosso canal do YouTube aqui, ó, deixa teu like, se inscreve e aciona os sininhos das notificações. Tem muitas novidades para vocês hoje, torcedor. Enfim, a lista de sócios saiu, então tá aí disponível já no site oficial do Santa Cruz, os sócios que estão à disposição de votar caso a eleição aconteça nesse próximo domingo, dia 12. Caso a eleição aconteça, mas fica aí que eu vou contar tintim por tintim, que tem grandes possibilidades dessa eleição não acontecer, torcedor. Tá bom? Fica quietinho aí, fica com a gente, não sai. Tem um advogado e candidato à presidência do Conselho pela chapa do Wagner Lima, João Marcelo Neves, ele vai falar aqui, inclusive sobre essa questão que eu estou levantando há muito tempo já, de 10 a 15 dias. Quem acompanha a gente sabe que eu sempre venho deixando essa eleição em dúvida, porque tem grande possibilidade dela não acontecer. Inclusive, torcedor, tem uma gafe aqui do vice-presidente, né, o candidato a vice-presidente da chapa do Wagner Lima, o Diceu Cordeiro. Vocês vão ver, Zal, vocês vão ver o que aconteceu sobre isso que eu vou mostrar mais para frente, tá bom? Mas, como eu sempre digo, né, você que é inscrito, muito obrigado. Você que não é inscrito, você é meu convidado e não paga nada para se inscrever, torcedor. Então ajuda a gente a bater a meta de 5 mil inscritos no nosso canal aqui no YouTube. Você também pode encontrar a gente no Twitter e no Instagram. Todas as notícias que a gente põe aqui no YouTube, a gente também informa lá no Instagram e no nosso Twitter. Então, Twitter, Cast Coral 2, o Instagram, Cast Coral 14. Então, torcedor, lembrando que a CBF ela divulgou ontem, né? Inclusive a gente vai postar, vai mostrar aqui para você uma matéria da Camila Souza sobre o adversário do Santa Cruz na pré-Copa do Nordeste. Santa Cruz e Altos no Piauí. Por que Santa Cruz e Altos no Piauí? Porque o Altos, por incrível que pareça, está na frente do Santa Cruz no ranking nacional da no ranking nacional da CBF. É uma vergonha, torcedor, o que fizeram com o Santa Cruz. É uma vergonha onde jogaram o Santa Cruz. O Altos se encontra na 58ª posição e o Santa Cruz na 59ª posição. Então, o Santa Cruz que já figurou entre os 20, né, na década passada, na década de 90, ali meados de 2000, até 2005, 2006, o Santa Cruz sempre figurou entre os 20 mais bem ranqueados do Brasil. Hoje o Santa Cruz despencou também por conta das últimas campanhas que o Santa Cruz vem fazendo a nível nacional e nos campeonatos nacionais que ele disputa. Vergonhoso, torcedor. Então, a gente espera que o presidente que ganhar nesse pleito que está se aproximando, seja o Bruno Rodrigues ou seja o Wagner Lima, que eles olhem e vejam o Santa Cruz como um potencial, como uma potência, né? Um grande potencial que o Santa Cruz tem. Um clube que tem 5 milhões de torcedores, jamais, em hipótese alguma, deve estar passando por essa vergonha que os seus dirigentes, seus últimos presidentes fizeram e estão fazendo com o Santa Cruz Futebol Clube. Outra coisa que a gente vai falar, torcedor, que enfim também, o pessoal começou, né, os candidatos começaram a falar de futebol. Os candidatos não, Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues, ultimamente, né, ele foi para o podcast do Rodrigo Raposo. Inclusive, a gente falou sobre esse assunto. Ele disse que o executivo de futebol, que vai dirigir o Santa Cruz, dirigir o departamento de futebol, caso ele seja vencedor, e o treinador de futebol já estão praticamente contratados, que devem ser anunciados logo após o pleito, no mesmo dia, né? No pleito, no domingo, dia 12. Então, o Bruno Rodrigues falou isso. Inclusive, torcedor, na descrição desse vídeo, aqui que a gente está falando para vocês, vai estar o link do vídeo que a gente mencionou, a que fala do Bruno Rodrigues. Vai estar na descrição do vídeo. É o primeiro vídeo, é o primeiro link. Você clica lá e assiste e veja o que Bruno Rodrigues falou. Mas agora, torcedor, a gente vai mostrar para você a questão aí
da CBF, né, que a Camila Souza ela fez uma postagem sobre o adversário do Santa Cruz, né, será no dia 7 de janeiro, Santa Cruz e Altos, lá no Piauí. Então tá passando aqui para você, se dá uma olhadinha aqui, o adversário, né, e o Santa Cruz, caso passe do Altos, ele enfrenta CSA ou Iguatu. Mas o jogo, provavelmente, caso seja o CSA, o jogo será em Alagoas também, jogo único. Lembrando, Santa Cruz e Altos, jogo único. Santa Cruz e CSA ou Iguatu, jogo único. Santa Cruz só volta a jogar no Arruda caso o Iguatu passe pelo CSA. Então, porque o Iguatu está abaixo do Santa Cruz no ranking da CBF. Mas se for o Santa Cruz vai disputar esse jogo em Alagoas, em jogo único, na casa dos alagoanos. Tá bom, torcedor? A gente está mostrando também aqui, ó, torcedor, que eu falei no início do vídeo, a gafe do Disseu Cordeiro, que é o vice-presidente na chapa do Wagner Lima. Ele participou de uma live com o Wagner Lima, candidato a presidente do Santa, e pediram para ele fazer o símbolo, né, do Santa Cruz. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. O símbolo de uma torcida organizada que é rival do Santa Cruz. Ou seja, ele conhece muito bem o Santa Cruz, né? Enfim, tá passando aqui para você. E agora a gente vai mostrar, torcedor, que a gente falou no início do vídeo. A gente vai mostrar a fala do advogado e candidato a presidente do Conselho Deliberativo da chapa do Wagner Lima, o João Marcelo Neves. Ele profere algumas críticas à Comissão Eleitoral do Santa Cruz. Ele diz que a chapa a Comissão Eleitoral ligada a algum candidato aí, né? Ele não falou o nome, e disse que a chapa do Bruno Rodrigues está ligada à chapa do Antônio Luiz Neto, está ligada ao ex-presidente Antônio Luiz Neto. Inclusive, tem até uma foto que vai passar aqui também, ó, agora pela manhã, torcedor, o Wagner Lima, o Disseu Cordeiro, o João Marcelo Neves e o Zé Neves. Está passando aqui, eles estavam reunidos agora. A chapa do Wagner Lima, torcedor, quem vai comandar, quem vai fazer toda a direção, né? Quem vai ser o poderoso chefão na chapa do Wagner Lima, é o Zé Neves também, que foi ex-presidente. Eu sempre falo aqui para você, torcedor. Acho que você também tem essa ideia que eu tenho. Eu acho que nenhum ex-presidente do Santa Cruz, deve estar envolvido em nada que venha a acontecer no Santa Cruz Futebol Clube. Nem tampouco se candidatar a presidente, ou participar de gestão, ou participar de direção alguma, porque foram eles que colocaram o Santa Cruz nessa situação. Foram eles que colocaram o Santa Cruz nessa situação. Tiveram conquistas? Tiveram erros? Tiveram. Alguns mais, outros menos. Mas no final de tudo, todos eles erraram. E porque o Santa Cruz está na 4ª divisão, ou até sem divisão, torcedor. Então, o que eles conseguiram, eles também conseguiram de fatos negativos e muito negativos. Então, eu acho que nenhum ex-presidente deve estar envolvido com nada que venha acontecer do Santa Cruz Futebol Clube. E é coisa que a gente não está vendo. Na chapa do Bruno Rodrigues tem apoio de ex-presidentes. Na chapa do Wagner Lima tem apoio de ex-presidentes também. Então, você reflita, torcedor, veja qual é a melhor chapa para você apoiar. E no domingo, caso tenha eleição, vote na melhor opção. A chapa do Bruno Rodrigues ela tem a maior concentração de grupos políticos. Essa chapa do Bruno Rodrigues ela está mais unida, mais o Santa Cruz com a chapa do Bruno Rodrigues, ela está contemplando alguns grupos políticos para formar aquela união. Essa união vai dar certo, a gente não sabe, mas tem uma grande chance de dar. Já a chapa do Wagner Lima, ela é uma chapa que apenas tem o ex-presidente Zé Neves que está apoiando. Porque essa bagunça, essa zona que acontece no Santa Cruz aí, começou também lá atrás com o Zé Neves. Entendeu? Então todos são errados. Todos têm culpa. Então é você, torcedor, que vai, no próximo domingo, caso tenha eleição, votar. Vote certo e analise as propostas, analise quem são as pessoas, analise quem está querendo trampolim político, quem não está, quem está querendo realmente e quem tem condições de assumir o Santa Cruz. Eu falo o seguinte, eu sempre falo, outra coisa que eu sempre falo aqui, quem assiste o nosso canal, quem acompanha, vai lembrar o que eu sempre falo, o que eu digo aqui. O presidente que assumir a cadeira do Santa Cruz, ele tem que ter prestígio
Ele tem que ter aí, se ele não tiver o dinheiro do bolso dele, ele tem que buscar de imediato de 5 a 8 milhões para aportar de imediato no Santa Cruz. Por que, torcedor? Santa Cruz, eu vou falar para vocês. Santa Cruz, ele hoje deve de 4 a 5 folhas. Eu falo todo dia, eu vou falar novamente. De 4 a 5 folhas para funcionários. Tem que contratar de 25 a 30 atletas. Tem que contratar médicos, diretor de futebol, nutricionista, massagista, dar uma roupagem ali, dar uma revitalizada nas repúblicas independentes do Arruda, reformar o gramado do Arruda e outras coisas que tem que ser feito, que precisa desse aporte financeiro. Então, serve para o Wagner Lima e serve também para o Bruno Rodrigues, tá bom? Agora a gente vai ficar, torcedor, com o João Marcelo Neves. Ele vai falar tudo para você. Presta atenção, assista tudo, ouça tudo que João Marcelo Neves fala. E repito, tem grandes possibilidades de não haver eleição nesse final de semana. Eu só tenho pena do nosso Santa Cruz, porque daqui a 58 dias ele vai jogar. Ninguém sabe se vai ter time ou se não vai ter. Se não tiver eleição, ninguém sabe nem quando vai ser a data. Tá bom? Fica agora aí com o João Marcelo Neves. Um abraço aos ouvintes. A gente protocolou hoje, no início da tarde, na Secretaria do Clube, nossa manifestação, tá? Eu não digo nem recurso, porque a Comissão Eleitoral, apesar de constar na notificação que recebemos que a gente tem um prazo de 24 horas para recorrer, não há essa figura, esse instrumento jurídico no estatuto nem no edital. Então a gente se manifestou nesse sentido, inclusive, dizendo que a Comissão Eleitoral está criando um rito próprio, né, atropelando todos os prazos e todos os processos previstos no estatuto, especificamente no seu artigo 28. Né? Porque o que é que diz lá no artigo 28? Uma vez registradas as chapas, né, mediante o protocolo na secretaria, como nós fizemos, todas elas devem obrigatoriamente, tá? Diz assim, a secretaria divulgará no mural do clube e no site do clube. E não foi feito isso em relação à nossa chapa. A partir daí se inicia um prazo de 5 dias para eventuais impugnações. Né? Então, nossa chapa deveria ter sido publicada até o 3º dia útil após o encerramento das inscrições. E não foi. E não foi só a nossa chapa. Veja quantas irregularidades. O prazo era 3 dias úteis após o encerramento das inscrições. As chapas foram publicadas no primeiro dia após o 3º dia útil, que nem dia útil era um sábado. E ainda assim não publicaram a nossa chapa. A partir daí se iniciaria um prazo de 5 dias para as partes e qualquer sócio apresentar impugnações. O que é que acontece? A comissão eleitoral, né, pega o processo, as chapas, e faz uma análise preliminar de irregularidade, sem sequer ter escutado as impugnações. Então, um outro atropelamento aí dos ritos foi esse. E aí notifica a gente para apresentar recurso dessa decisão. Enfim, não tem a previsão estatutária da apresentação de recurso. Então a gente se manifestou demonstrando todos esses equívocos, tá, Igor? Que tem sido criado no rito do processo eleitoral do Santa Cruz, pedindo para que seja corrigido para evitar uma nulidade. Porque o que me parece, essa comissão eleitoral, ela está interessada em beneficiar alguma das partes. Porque toda a adoção de processos que está sendo feito está sendo em benefício de um em detrimento de outros. E não está dando sócio o direito, a oportunidade de votar em quem deseja. Né? E tem uma opção, digamos assim, eu não digo nem quem deseja, mas tem uma opção, uma alternativa para o clube sair de quem está lá hoje e ir para novas mãos, né? Para pessoas com oxigenação, com novos conceitos, com novas ideias para o clube. Então isso está chateando a gente. Inclusive hoje, e aí eu vou dizer para você em primeira mão, estive lá no clube, pedi as fichas de adesões dos conselheiros, né, das chapas, da chapa da situação, né, da chapa de Antônio Luiz Neto, que é capitaneada pelo Bruno Rodrigues. Pedi lá e disseram que esses documentos estavam no cofre do clube e só quem tinha acesso era a comissão eleitoral. Só estava eu e a secretária do clube. Eu pedi a ela o envio por e-mail, porque eu tenho um prazo até sexta-feira para impugnar a chapa concorrente. Ela disse que me enviaria e aí me enviou uma mensagem agora há pouco dizendo que não enviaria nada por e-mail e que eu tinha que fazer um requerimento à comissão eleitoral. Né? Lá vai eu de novo dizer, Dani, eu vou fazer um requerimento, mas eu preciso que esse documento esteja disponível. Como é que eu vou impugnar algo indisponível? Porque não publicaram essas fichas de inscrições no site do clube, não publicaram no mural. E aí me leva a crer que estão querendo esconder alguma irregularidade.
Tudo no Santa Cruz é muito obscuro, Igor. Deixa a gente muito triste e desgasta bastante. Desgasta a torcida, desgasta quem quer melhorar o clube e desgasta a gente que está na linha de frente, liderando aí esse processo sucessório para reformular o clube. A gente fica triste, fica desgastado, mas ao mesmo tempo a gente vai para cima, porque o que estão fazendo com o clube, querendo ganhar numa condução totalmente equivocada do processo eleitoral, eles não vão conseguir. Tenha certeza disso. Ou eles seguem o rito próprio, seguem o rito estatutário, ou então a coisa vai ser judicializada. Esse foi mais um vídeo, torcedor do Cascoral. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui o que é que você achou, dá sugestão. E lembrando, torcedor, também que mais tarde, no nosso canal aqui, nas nossas redes sociais, tem o TBT do Cascoral. Tá bom? Todas as quinta-feiras a gente faz o TBT, a gente põe um jogo aqui marcante do Santa Cruz. E o jogo de hoje é muito especial, que vai fazer você lembrar do timaço que o Santa Cruz tinha até pouco tempo. Tá bom? Forte abraço, saudações tricolores e um beijo no coração. Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais, só nos postos Deslube. ¡Vamos, Santa!